meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 do livro O Castelo dos Sonhos. E espero que vocês estejam gostando da história. Mas como sempre, eu já peço que você deixe o seu apoio ao canal. Assim, o YouTube entende que o canal é bom e indica para mais pessoas, ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 8. O atentado. João, cansado da viuvez, da vida pacata que estava levando, começou a dar preocupações a Silas e a Maria. Ia muito a uma taberna que ficava no subúrbio da cidade. Encontrava-se com prostitutas e passou a se embriagar. Às vezes, voltava para casa tarde da noite tão bêbado que um empregado tinha de carregá-lo e colocá-lo na cama. Papai, aconselhou Silas, por favor, não iluda nenhuma daquelas mulheres que acreditam que o senhor é João. Não queira casar, peço-lhe. Não se preocupe, Silas. Já deixei claro que vou lá somente para me distrair. E não precisa me lembrar de que não sou João. Além do que, não quero casar e nunca mais quero ter filhos. Já os tive e Deus os levou. Sou homem e gosto de mulheres, é somente isso. Já estou idoso. Era mais velho que João quando ele faleceu. O dinheiro que você me dá não é muito. Ou é? Está fazendo falta? Acho que não gasto muito. Não é pelo dinheiro, papai. É pela sua saúde, respondeu Silas. Não se preocupe, estou bem. Mas Silas se preocupou. O dinheiro que dava a ele de fato não era muito, mas as despesas da fazenda eram. Alimentar e vestir a garotada ficava caro, mas Silas não estava apreensivo pelo dinheiro que Isaías gastava, mas com sua saúde e com alguma encrenca que poderia cometer por estar bêbado. E recebeu por coincidência 2 cartas no mesmo dia, dos tios. Silas chamou Maria e João para irem ao escritório e lerem as cartas. Vou ler a do tio Joséfo. Vamos ver o que o irmão de mamãe quer. A carta estava muito bem escrita, com termos educados. Dizia que João estava havia muito tempo viúvo e que ele tinha uma sobrinha, filha de uma irmã de sua esposa, que lhe daria uma boa esposa e com ela poderia ter outros filhos. Se estivesse interessado, que poderia marcar um encontro. E enumerou as qualidades da sobrinha. O quê? Exclamou João. O safado acusou seu pai de ter indiretamente matado a irmã, culpou-o pela morte de Violeta, e agora quer me casar? Deus me livre! Você vai responder mandando-o para o inferno. É melhor responder somente que não está interessado, sugeriu Maria. Vou casá-lo, falou Silas rindo. Como João olhou fazendo careta, ele corrigiu. Brincadeira! Vou escrever que não estou interessado e que não os quero aqui, nem vou visitá-los. Serei educado, mas responderei secamente. Leia outra carta. Certamente outro problema. Você tem uns tios, hein? Exclamou João. Silas leu e gargalhou. De que está rindo? Leia alto, pediu Maria. Coincidências das coincidências. Mais de 4 anos sem notícias desses meus tios e recebemos, no mesmo dia, carta dos 2 sobre o mesmo assunto. E eles moram longe um do outro. Tio Bento oferece a filha para casar com papai. Sim, é isso mesmo. Tio Bento diz na carta que Rosário, a filha mais velha dele, agora com 28 anos, ficou viúva com 2 filhos e seria uma excelente esposa para papai e uma ótima mãe para mim. É melhor responder já, para que os mensageiros que as trouxeram levem as respostas com um não sem deixar dúvidas.
falou João. Vou fazer isso. Cuidado, Silas. Eles podem se ofender com a recusa, opinou Maria. Que se ofendam, respondeu Silas. Silas escreveu as cartas como se fosse João, recusando a oferta, mas de maneira educada e objetiva, dizendo que não tinha no momento vontade de casar e que estava muito bem viúvo. As respostas foram dadas aos mensageiros, que partiram no outro dia cedo. Gabriel e Eduardo visitavam sempre a fazenda, e uma noite os dois olhavam as águas do açude e conversavam sobre as crianças. Como é bonito aqui, exclamou Eduardo. Ao reformar o açude, Silas tentou imitar o lago que temos no educandário. Ele, quando criança, dizia sempre que sua casa era um castelo. É que ele tinha uma vaga lembrança do educandário. Era o seu castelo dos sonhos, falou Gabriel. Atualmente, Silas tem pouco tempo para sonhar, trabalha muito, disse Eduardo. É verdade, concordou Gabriel. Olha ali, exclamou Eduardo, apontando do outro lado do açude. Você está vendo, Gabriel? É uma criança desencarnada, um menino, longe do educandário. O que será que ele faz por aqui sozinho? Vamos lá acudi-lo, por favor. Eduardo falava depressa e pegou no braço de Gabriel e foi puxando-o. Calma, Eduardo, pediu Gabriel. Nem tudo o que vemos é o que parece ser. Vamos conversar primeiro. Depois iremos falar com ele. Normalmente, as crianças que desencarnam são socorridas e levadas para as colônias, cidades no plano espiritual, e para os educandários, onde vivem por determinado período. E disse normalmente, porque nada na espiritualidade é taxativo, não existe regra geral. Você sabe, Eduardo, que nosso perispírito, esse corpo que estamos usando agora para viver como desencarnados, é modificável. Sei sim. Eu cresci na espiritualidade. Desencarnei quando tinha 8 anos e no educandário fui crescendo. E hoje já estou alto, quase adulto. No educandário também vi meus amigos crescerem e muitos se modificarem. Isso acontece no educandário e também em outros lugares no plano espiritual. Muitas pessoas desencarnam idosas, mas, para que não tenham a impressão da velhice, remoçam. Outros moradores das colônias se modificam, e são muitos os motivos. Paulinho, quando encarnado, não tinha as 2 pernas, e no educandário recebeu-as de volta, disse Eduardo. Não as recebeu de volta, explicou Gabriel. No corpo físico, por um acidente, ele teve as 2 pernas amputadas e continuou encarnado por mais 5 anos, mas no seu perispírito elas continuavam. Logo que desencarnou, Paulinho fez um tratamento para não ter mais a impressão forte que adquiriu após o acidente e voltou a senti-las, a vê-las. Eduardo, pode-se modificar a aparência perispiritual. Quem sabe modifica. Os bons o fazem para ajudar, e os maus por muitos motivos, para enganar, maltratar e às vezes por querer se passar por outras pessoas. Somente os bons deveriam saber, exclamou Eduardo. Conhece, sabe quem estuda. Conhecimentos não significam evolução espiritual, elucidou Gabriel. Aqueles que sabem modificam o seu perispírito e de outros. Em muitas das cidades do umbral, imprudentes que por afinidades vão para lá, podem ser julgados por umbralinos trevosos e ter seu perispírito alterado para parecerem monstros, animais ou seres deformados. Isso pode ocorrer pela culpa que esse espírito sente. Essas modificações são temporárias. O tempo que ficam deformados dependem de seu arrependimento,
e quando querem melhorar de fato, são auxiliados pelos trabalhadores que fazem o bem. E para auxiliá-los, é usado o mesmo processo para fazê-los voltar à sua forma anterior. Quando esses espíritos estão muito desesperados e na sua dor não conseguem raciocinar, nem veem nada à sua volta, os socorristas, para ajudá-los, alteram seu perispírito para a forma que tinham antes do ocorrido que causou esse desespero. Exemplo: uma pessoa se suicidou e já sofreu muito, e o desespero do remorso é tão grande que ela não consegue se acalmar para receber uma orientação, um socorro. Voltando-a no tempo, antes do ato indevido, modificando seu perispírito, ela fica apta a receber o auxílio necessário. Depois, nas enfermarias das colônias e dos postos de socorro, com um tratamento específico, ela saberá que se suicidou, mas seu perispírito pode ficar meses até anos com a aparência perispiritual modificada. Essa forma de auxílio pode ser usada por pessoas que se viciaram e continuam desesperadas, presas aos seus vícios, e em casos de traumas que o espírito não consegue superar. Mas pode-se também, inconscientemente, mudar o perispírito. Pensei que poderia mudar só conscientemente, sabendo. Falou Eduardo, admirado. Podemos fazer coisas pela vontade e sem entendimento. Você sabe, pelos estudos que já teve, que um desencarnado socorrido, levado para uma colônia ou um posto de socorro, pela vontade forte de querer voltar para a casa em que morava, sem compreender como é, retorna ao seu ex-lar ou para perto de seus afetos. Depois não sabe voltar para onde estava abrigado, necessitando novamente de auxílio, e alguns espíritos podem mudar inconscientemente sua forma perispiritual. Um desencarnado, sentindo-se muito infeliz, recorda-se de sua infância, na qual teve um período tranquilo e até feliz. Quer ser como era, quer reviver o passado, e sem saber como, seu perispírito toma a forma de criança ou de jovem. Se ilude e passa a viver como era naquela época. Então aquela pessoa que estamos vendo ali não desencarnou quando criança? Perguntou Eduardo. Acho que não, mas vamos conversar com ela. Os dois se aproximaram, cumprimentaram-no sorrindo e sentaram-se no banco perto dele. Você está aqui sozinho? Perguntou Eduardo. Estou sempre só, respondeu ele. Como você se chama? Eu sou o Eduardo e ele é o Gabriel. Oi, respondeu ele. Chamo-me Zequinha. Está como nós olhando a paisagem? Perguntou Gabriel. Esse açude é um lugar bonito. Gosta daqui? Gosto. A casa tem muitas crianças, mas não consigo entrar lá. Eles também não me veem. Estão no corpo e eu não. Respondeu Zequinha. Onde mora? O que faz? Perguntou Eduardo e, temendo assustá-lo, disse sorrindo. Eu estudo. Eu não estudo, não quero ir para a escola. Você disse que sabe que seu corpo físico morreu, falou Gabriel. Então deve saber que nós dois também. Eu desencarnei. Sabe o que é desencarnar? Zequinha negou com um movimento de cabeça. Quando o corpo de carne e osso que chamamos físico para suas funções e morre, nós, espíritos, continuamos vivos. Então somos chamados de desencarnados, esclareceu Gabriel. Eu desencarnei depois de ter ficado muito doente por meses no leito, em que senti muitas dores. Tudo passou. Hoje estou sadio e bem vivo. Eu, disse Eduardo,
Desencarnei por uma queda de cavalo. Escondido, montei num cavalo bravo e saí galopando. Caí, bati a cabeça e desencarnei. E você, Zequinha, não quer falar como desencarnou? Perguntou Gabriel. Fui estuprado e morto, respondeu Zequinha, falando rápido e baixinho. Meu Deus! Exclamou Eduardo com pena. Gabriel fez um sinal para Eduardo se calar. Conte para nós, pediu Gabriel. Não me lembro direito, queixou-se Zequinha e pôs-se a chorar. Gabriel o abraçou, passou a mão pelos seus cabelos e foi falando devagar. Zequinha, você foi um garoto alegre. Foi pobre, mas tinha pais trabalhadores e nada lhe faltou. Quando cresceu, tornou-se empregado na fazenda em que morava. Apaixonou-se por uma jovem bonita que nem olhava para você. Tentou agradar-lhe, conquistá-la, mas ela não o quis. Essa moça queria casar com uma pessoa que fosse rica. Zequinha ouviu calado. Lágrimas escorriam abundantes pelo rosto. Um dia, continuou Gabriel, ela foi levar almoço para os irmãos na lavoura e você a seguiu. Na volta você a abordou. Ria, debochou de você, que a agrediu, estuprou e matou. Depois, apavorado porque não queria ter feito aquilo, fugiu e se escondeu no mato, mas foi perseguido, e quando o acharam, o enforcaram. Por que fica me lembrando disso? Perguntou Zequinha, chorando alto. Queria esquecer. Não foi você quem foi estuprado e morto. Foi você quem estuprou e matou. Vamos, Zequinha. Recorde sem tanto remorso. Peça perdão e perdoe. Perdoar, eu já perdoei. Mereci que eles me enforcassem. Eu a amava. Quero esquecer tudo isso. Deixe-me ser criança. Sendo criança, não fiz nem vou fazer maldade. Nada muda, Zequinha, continuou Gabriel a explicar. Nada pode ser mudado. Assuma. Agora que lembra de tudo, volte a ter o perispírito de um jovem e venha conosco. Vou levá-lo para um local onde receberá orientação, estudará e conviverá com outras pessoas. Não sou como as outras pessoas. Sou um assassino. Pratiquei um ato muito cruel. Todas as maldades são perdoadas quando pedimos perdão com sinceridade, afirmou Gabriel. Jesus perdoou os que o crucificaram. Perdoe a si mesmo. Venha conosco e recomece. Vivo tão sozinho. Mas sentindo ser criança, estava bem, afirmou Zequinha. Não estava. Não está, afirmou Gabriel. Ninguém é feliz numa ilusão. Você, agindo assim, não anula o fato. O crime aconteceu e já se passaram muitos anos. Será que ela me perdoa se eu lhe pedir perdão? Perguntou Zequinha. Quando nos arrependemos, o primeiro passo que deve ser dado é pedir perdão a Deus e a quem ofendemos. Você perdoou as pessoas que o perseguiram, que deveriam tê-lo entregue às autoridades, mas o surraram e o enforcaram. Quando perdoamos, nos fazemos merecedores de receber o perdão. Acredito que ela o tenha perdoado, porque não o está obsediando ou se vingando. Mas pedir perdão é obrigação sua. A dela é perdoar. Se ela não o fizer, o problema é dela. O seu agora é assumir o que fez. Entender que necessita continuar a progredir, porque você assim está parado e o tempo passa. Venha conosco, Zequinha, pediu Eduardo.
Ninguém irá julgá-lo. Irá para uma escola, irá aprender muitas coisas e depois poderá reencarnar. E aí, como uma grande graça, pela bondade infinita do nosso Pai de Deus, esquecerá tudo. Zequinha pensou, e os dois escutaram seus pensamentos. Acho que Deus me perdoará. Ele perdoou aquelas pessoas que crucificaram Jesus. Acho que vou com eles. Souberam o que fiz e não me repeliram. Vou com vocês, concordou ele. Volte, Zequinha, a ter a forma que tinha quando desencarnou. Gabriel o olhou, transmitiu-lhe energia, e em segundos Zequinha ficou com a aparência de um jovem de 20 anos. E os dois, Gabriel e Eduardo, deram as mãos a Zequinha e volitaram, levando-o para uma colônia, onde ficou abrigado numa ala em que receberia ajuda de que tanto necessitava. Mas assim que Eduardo ficou a sós com Gabriel, perguntou curioso: Como você conseguiu saber a história de Zequinha? Como ele pôde ter vivido tantos anos com o perispírito como se fosse uma criança? Quando nos sentimos necessitados de auxílio, normalmente queremos falar e ser escutados. Zequinha não estava feliz. Tinha a aparência infantil, mas a ilusão gera dúvidas e confusão. Estava esperando alguém para ajudá-lo, sem, entretanto, pedir por auxílio. Ao doar energia a ele, ele ficou motivado e eu captei seus pensamentos e emoções. E fui falando e o levando a sair da ilusão em que vivia. Um espírito pode viver iludido, com a aparência perispiritual transformada por muitos anos. Não existe tempo determinado para mudar esse fato. Modificar-se foi uma maneira que ele encontrou para parar de sofrer com o remorso. Realmente, ele não planejou aquela ação e não a queria ter feito. Tanto que Zequinha dizia que desencarnou por estrupo, que ele sofreu uma crueldade e não a cometeu. Ficou vagando por aí, perambulando e tentando ser uma criança boazinha. Gabriel fez uma pausa e voltou a elucidar. Conheci uma pessoa que não era má. Enquanto encarnado, não fez nenhuma maldade, mas se tornou alcoólatra. Desencarnou arrependido por ter bebido e fez sua mudança de plano antes do previsto e muito doente. Na espiritualidade, pensava muito e com saudades de sua mocidade, anos em que foi feliz e teve muitos amigos, e inconscientemente seu perispírito ficou com a aparência que tinha na juventude. Foi para perto de amigos e ficou junto de uma senhora que, quando jovem, fora o grande amor dele. Mas essa mulher, já idosa, não aceitou sua presença. Ele, confuso e perturbado, incomodou-a. Em orações, ela pediu auxílio. Então ele foi levado para uma colônia onde continua com aparência jovem, que lhe faz bem. Mas está estudando e com a compreensão que o estudo lhe dará, voltará a ter a forma perispiritual de quando desencarnou, só que sadio e liberto de seu vício. Nós, os seres humanos, complicamos muito, não é? Perguntou Eduardo, que prestava muita atenção às explicações de seu orientador. Temos o livre-arbítrio, fazemos o que queremos, mas recebemos as reações, tanto das ações boas como das más, e podemos, pela liberdade que temos, modificar nosso perispírito, mas esse fato não muda as ações que praticamos. Concluindo, nem todos os desencarnados com aparência infantil que se encontram perambulando pela terra, longe dos educandários, são como Zequinha. Cada caso é um caso, e os mistérios são muitos. Mas o lugar apropriado a espíritos que desencarnaram na infância são os educandários. E Gabriel continuava atento aos acontecimentos na fazenda, tentando orientar Silas sempre que possível, sem, porém,
fazer a lição e o trabalho que cabiam a Silas. O desencarnado que cumpre essa tarefa, ajudar encarnado, não consegue evitar que coisas ruins e desagradáveis lhe aconteçam. Seu trabalho é realmente tentar orientar, e ele pode ser ouvido ou não, porque o livre-arbítrio do orientando é respeitado como também o de outras pessoas que o cercam. E os tios de Silas, tanto Joséfo como Bento, resolveram escrever outra vez. Primeiro receberam a carta de Joséfo, dizendo que João não estava agindo de modo correto, frequentando prostíbulos e com a casa cheia de órfãos que deveriam estar em orfanatos, que o lar dele precisava ter alguém de pulso firme que o reorganizasse urgente, que João necessitava de uma mulher que lhe desse outros filhos, e era preciso arrumar um casamento para Silas, e falou novamente da sobrinha. Silas resolveu pensar bem antes de responder e pediu orientação a Deus, porque João queria que ele fosse direto e dissesse que não queria a opinião dele e nem casar. Maria aconselhou-o a ter cautela. Silas, desta vez, escreveu uma carta curta em que dizia que Silas já estava prometido, que não iria se desfazer dos filhos adotivos, que não aceitava a repreensão e que não queria casar, e se o fizesse, não seria com nenhum parente dele. O mesmo mensageiro levou a carta-resposta. Venha à taberna comigo, Silas. Lá você esquecerá esses seus tios. Vamos nos distrair, convidou João. Não, papai. Não gosto de beber, nem de escutar conversas de bêbados. Poderá ficar com alguma garota. Sexo para mim, papai, terá de ser um complemento do amor. Não sou capaz de usar uma mulher para minha satisfação pessoal, respondeu Silas. Silas, falou João aborrecido. Você falando assim acaba com o meu prazer. Elas estão lá porque querem. Se uso, pago. O senhor já lhes perguntou se estão lá porque querem ou se algo lhe aconteceu e não tenho no momento outra possibilidade? Depois, papai, o senhor está bebendo muito. Acabou com o estoque de bebida daqui de casa. Compra bebida de má qualidade e quase todas as noites o senhor bebe. E bêbado está falando coisas indevidas. É verdade, sei que falo. Às vezes choro falando dos filhos, atormentado de saudade, sem citar nomes. João e eu perdemos a família. Noutra noite o senhor falou em netos. Queixou-se Silas. Lembro que falei e me corrigi depressa. Disse que teria netos, e se essa tragédia não houvesse acontecido, João e Violeta teriam muitos netos. Por favor, tenha cuidado, pediu Silas. Você agora é maior de idade. Com sua idade, ninguém poderá prejudicá-lo. Na semana que vem, completará 19 anos, falou João. Você foi meu pai enquanto eu era menor de idade e será sempre. Não o estou criticando por isso. Falo porque o senhor poderá ficar doente. As crianças precisam de bons exemplos e gostam tanto do senhor, o padrinho delas. Desculpe-me, filho, sou um velho rabugento. Terei mais cuidado. Beberei no quarto e irei menos vezes à taberna. E João tentou cumprir o prometido. Bento havia escrito dizendo estar ofendido com a recusa de João e que ele deveria repensar da maneira que estava vivendo, pois poderia morrer a qualquer momento. Silas achou que não deveria responder. Novamente, João queria que ele respondesse com ofensas, e Maria que fosse educado. Silas respondeu que vivia como queria, que não quis ofender ninguém com a recusa, mas realmente não queria casar, que estava feliz cuidando dos órfãos
e que logo Silas casaria, lhe dando netos, descendentes. Silas ficou inquieto com os tios. Queria que os dois voltassem a esquecê-los. Depois de uma noite na taberna, João chamou Silas pela manhã. Ontem à noite encontrei aquele amigo de seu pai, cujo filho morreu. Levei um susto. Ele se aproximou de mim, me abraçou e falou: João, como você envelheceu! O que a vida fez com você, meu amigo? Com medo de responder, pois já estava bêbado, comecei a chorar. Ele continuou a falar. Eu perdi somente um filho, você toda a família. Ficou somente Silas, o aleijado. Vamos sentar e conversar. Eu disse então que ia embora, pois estava bêbado. E Juvencio, que tinha ido comigo, veio em meu auxílio, me pegou pelo braço. Eu dei somente boa noite e saímos. Acho que será perigoso eu voltar à taberna. Pensei bastante e quero lhe pedir. Você não me deixa consertar aquela casinha lá do outro lado que está desocupada e receber de vez em quando uma das moças da taberna? Vou beber somente no meu quarto para as crianças não verem. Todos aqui na fazenda saberão desses encontros, falou Silas. Mas acho preferível receber essas moças aqui ao senhor ir à taberna. Que a moça venha ao escurecer e vá embora no outro dia bem cedo, e que o empregado fique ali por perto para vigiar. Obrigado, filho, exclamou João contente. Você tem sempre me dado dinheiro e eu vou pagar, recompensar bem essas mocinhas. Com muito trabalho e preocupações, o tempo para Silas passava rápido. As crianças faziam arte, mas para ele eram brincadeiras inocentes. Ficavam doentes. Ele, com carinho, cuidava delas. E para o jovem Silas, tudo estava bem. Estava passando sua juventude cuidando de outros sem pensar nele. Sentia-se feliz em ver todos bem. Ria com as risadas daqueles órfãos. Ele sabia que as crianças gostavam muito de brincar no jardim e que o imitavam. Às vezes, até discutiam para ser ele. Todos queriam ser como o Paidinho. E aquela, que fora designada para ser Silas, colocava capim nas costas, um calço num dos pés para mancar e às vezes colocava um capuz. Silas, um dia, escondeu-se e ficou observando-os. Segurou-se para não rir. A criança que se passava por ele dizia aos outros, imitando seus gestos e a maneira de falar: Você se machucou, meu bem? Vou passar um remedinho. Por que está triste? Venha cá, me conta o que aconteceu. Não quer comer bolo? Está gostoso. Não fique triste. Vou lhe dar um abraço. Paidinho o ama. Sorria, meninada. Um dia, logo após o almoço, Silas estava na sala fazendo a contabilidade. Eram muitas as contas a pagar, quando escutou um tiro e a gritaria das crianças. Correu para o jardim onde elas estavam. Viu Anselmo caído, sangrando, e a meninada assustada falando todas ao mesmo tempo. Parem de falar, gritou Silas, e elas obedeceram de imediato. Então ele pediu: Lúcio, fale você, me conte o que aconteceu. Não sei. Estávamos brincando e Anselmo era o Paidinho, quando ouvimos um tiro e ele caiu sangrando. Será que ele morreu? Silas o examinou, colocou a mão em seu pescoço e sentiu o coração dele bater. O garoto estava vivo. Juvencio e um outro empregado se aproximaram e Silas ordenou: Juvencio, pegue-o com cuidado e leve-o para a sala. Coloque-o deitado no sofá. E você? Dirigiu-se ao outro empregado. Chame os outros funcionários e vão atrás de quem atirou. Crianças, falou alto, entrem todas em casa e fechem as janelas. Silas entrou com Juvencio,
que com cuidado levou Anselmo nos braços e o colocou no sofá. Juvencio, pediu Silas, vá à cidade o mais rápido possível e traga um médico. Meu Deus, o que faço? Socorra-nos. Não deixe o menino morrer, rogou Silas, esforçando-se para manter a calma, e Maria veio em seu auxílio. Silas, vamos estancar o sangue com toalhas limpas e enfaixá-lo. Anselmo foi atingido no quadril. Tiraram o capim das costas dele, o salto de madeira, enfaixaram-no e o acomodaram do melhor modo possível no sofá. Atiraram nele, Maria, pensando que era eu. Queriam me atingir. O tiro era para mim. Os empregados não acharam ninguém suspeito. Anselmo voltou a si e sentiu dores, que foram amenizadas com chás. Todos estavam assustados. As crianças ficaram quietas dentro de casa. Silas, João e Maria permaneciam ao lado de Anselmo. O médico somente chegou horas depois. Fez o garoto cheirar algo forte, que o fez perder os sentidos, e ele extraiu a bala e fez o curativo. Vou dormir aqui esta noite, disse o médico. Amanhã irei embora. O menino não corre risco de vida, mas não andará mais. Anselmo dormiu aquela noite no sofá e o médico na saleta. Pela manhã, ele o examinou, receitou chás de ervas e deixou um remédio para ele tomar. Silas pagou o médico, agradeceu-lhe e ele voltou para a cidade. Silas resolveu que, além de Lúcio, Anselmo dormiria agora também em seu quarto. Isso para cuidar melhor dele. Chamou as crianças e disse que não sabia o que tinha acontecido, que elas poderiam sair de casa e brincar, mas que estavam proibidas de imitá-lo. Silas, disse João, é melhor deixar Juvencio e Salvador vigiando a fazenda. Sim, papai, vamos fazer isso. Sabemos agora que alguém tentou me matar. Atiraram em Anselmo porque ele, brincando, passava-se por mim. E se eu morresse, o senhor, não tendo mais herdeiros, talvez fosse querer casar. Seus tios, exclamou Maria. Sim, meus tios. Agora, infelizmente, terei de tomar algumas providências. Continua no capítulo 9. Até lá!